Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é cristão, não é evangélico, é um prazer dirigir a palavra de Deus também para você. E eu quero dizer para você que nesse canal Ministério Ampliando Fronteiras existe centenas de vídeos para a sua edificação. Se inscreva e será notificado quando for gravado o próximo vídeo. O nome do canal, vou repetir, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Você pode compartilhar, baixar esse vídeo ou outros temas e enviar para o WhatsApp, para o Facebook, enfim. Mas vamos naquilo que é mais interessante para nós, o mais importante deste momento. Se não é pecado, por que eu não posso fazer? O que tem a ver em praticar certas coisas se elas não são pecados? Primeiro nós devemos analisar que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Nós vivemos em uma era em que as pessoas vivem em busca daquilo que pode fazer para elas praticar, vivem em busca de descoberta daquilo que lhe ensinaram, porque no passado houve muito exagero em proibições. Hoje nós percebemos que há outro exagero. O exagero agora é proibido proibir. Isto é, em outras palavras, estamos ensinando a permissividade. E nós, como cristãos, devemos tomar o cuidado para analisar a palavra de Deus, que Paulo diz também em Coríntios capítulo 11, ou melhor, capítulo 10, lá nos versículos finais desse capítulo, ele diz que comamos, que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, que seja feita tudo para a glória de Deus. Existem coisas que não são pecado, mas edifica, ela constrói, tem algum benefício. Existem coisas que não é pecado em si, mas é inconveniente. Então nós precisamos analisar sempre esta ideia de nós, como cristão, como nos portar diante da sociedade, até porque somos servo de Deus, somos cidadão do céu, mas somos também cidadão da terra ainda. Nós vivemos em sociedade, neste mundo, nesse sistema, tem as leis humanas, nós temos a ética entre as pessoas, existem situações que a Bíblia não condena. Por outro lado, nós precisamos analisar como vamos ser interpretados ao nos comportar de forma em que as pessoas venham nos questionar, o prejuízo que podemos causar. As pessoas podem até querer nos ferir com palavras agressivas, nos dizendo que somos crente e não damos bom exemplo. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, o servo de Deus, o escritor, diz, ele está falando sobre o capítulo 11 e entra no capítulo 12 dizendo: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, que está no Antigo Testamento, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Observe bem que ele diz, na linguagem da Revista e Corrigida, ele diz assim: deixemos o pecado e o embaraço. Não está dizendo que é para deixar apenas aquilo que é pecado, mas aquilo que é embaraçoso. Me diz uma coisa, quando alguém se embaraça, qual é a probabilidade ou a possibilidade? O que pode acontecer com alguém que vive se embaraçando em alguma coisa? É cair. Então nós observamos que o apóstolo Paulo tinha muito cuidado a respeito disso e doutrinariamente o apóstolo Paulo fala: se eu comer carne e beber vinho, que era uma coisa muito comum
na cultura israelita, na cultura antiga. E então Paulo diz: se o teu comer carne e beber vinho escandalizar o teu irmão, nunca mais coma carne ou beba vinho. Ele não estava proibindo, restringindo no sentido doutrinário, dizendo que era pecado, mas está dizendo não é conveniente você beber vinho ou comer carne em que as pessoas venham te interpretar mal ou se escandalizar ou enfraquecer a sua consciência. Então, que isso vai refletir aonde a Bíblia diz em Romanos 15, que não é para nós procurar fazer o que é propriamente nosso, mas agradar também ao outro, assim como Cristo também o fez, a fim de ganhar as pessoas. Paulo disse que ele fez de tudo para com todos, isto é, com o propósito de ganhar as pessoas, e não afastar de Cristo por coisas tão banais. Paulo sabia que a circuncisão não era nada, como ele mesmo disse, para a salvação. Entretanto, quando ele convida Timóteo para pregar na sinagoga aos sábados, ele pede para Timóteo ser circuncidado. Isso é, se ele não fosse circuncidado, os judeus não aceitariam que Timóteo entrasse na sinagoga ou pregasse a palavra com liberdade. Não seria considerado um judeu ou alguém fiel às leis mosaicas. Então Paulo usou isso como estratégia, não violando a palavra de Deus. Então não é conveniente levar Timóteo comigo se ele não for circuncidado. Mais ou menos isso que o apóstolo Paulo deu a entender. Então nós precisamos entender isso. Nós como cristãos, existem muitas coisas que a Bíblia não condena, mas edifica, constrói, dá bom exemplo, é louvável, é amável, é justo. Nós precisamos analisar, precisamos perceber que nós não vivemos apenas entre nós e Deus, nós vivemos entre as pessoas, em sociedade. Por exemplo, em algum lugar na Bíblia diz que o homem não pode usar um vestido, vamos supor, um vestido para homem, como em alguns lugares, ou como na cultura de Jesus, os homens usavam vestido. Vamos supor que tem um vestido de homem, não é roupa de mulher. Dando um exemplo apenas. O homem encontra um vestido ou compra um vestido para homem. Aí chega numa igreja evangélica. É conveniente isso? Não é. Mas é pecado? Não. Mas ele sendo inconveniente, o que vai causar? Criar problema de interpretação, vai fazer com que as pessoas pequem. E neste caso, ele vai estar violando a doutrina bíblica, onde diz para nós não causarmos escândalo às pessoas. Então, se nós fizermos coisas que não é pecado, e isso trazer transtorno aos fracos na fé, dessa forma estaremos violando os princípios doutrinários da palavra de Deus. É preciso andarmos com sabedoria. É preciso amar o próximo como a nós mesmos. Jesus não deveria pagar tributo do templo, mas ele disse para Pedro, para não escandalizar, vai lá, pega um peixe e tira uma moeda que está na boca do peixe e paga tributo por mim e por você. Isso para não escandalizar. Jesus viu que era conveniente ele pagar como um judeu, como qualquer pessoa, porque eles não entendiam que Cristo era o Filho de Deus enviado e que ele era o Verbo de Deus, o Criador. Em outras palavras, ele era Deus. Então Jesus queria conquistar o coração dos pecadores, então ele teve de sabedoria para assim fazer. Então é necessário nós analisarmos qual é a necessidade de fazermos coisas que gostamos de fazer. Às vezes nenhuma, mas não é conveniente, não é pecado, mas é inconveniente. Então sejamos sábios. Lembre-se bem, pense consigo, em meu lugar, o que faria Jesus? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo se você gostou.